Seja muito bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina desta sexta-feira, 3 de julho de 2026. Hoje chegamos ao encerramento de uma semana de estudos sobre o ministério de Paulo em Corinto e sobre as lições que essa igreja continua ensinando ao povo de Deus até os nossos dias. O estudo adicional de hoje nos convida a olhar não apenas para os resultados da missão de Paulo, mas principalmente para os desafios, medos e decisões que marcaram sua permanência naquela cidade. Após sua experiência em Atenas, Paulo chegou a Corinto e decidiu adotar uma abordagem diferente em seu ministério. Ellen White nos lembra que ele resolveu deixar de lado os grandes debates filosóficos e escolheu concentrar sua mensagem em uma única verdade: Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo compreendeu que o poder do Evangelho não está na sabedoria humana, mas na mensagem da cruz e na atuação do Espírito Santo no coração das pessoas. Mesmo assim, Corinto não era um campo fácil. A cidade era conhecida por sua riqueza, idolatria e imoralidade. Paulo começou a ver os muitos problemas da igreja e passou a duvidar se seria possível construir ali uma comunidade forte e fiel ao Senhor. Por um momento pensou até mesmo em deixar a cidade e procurar um lugar aparentemente mais promissor para trabalhar. Foi então que Deus interveio. Durante a noite, o Senhor apareceu a Paulo em visão e lhe fez uma das promessas mais encorajadoras de todo o livro de Atos. Em Atos capítulo 18, versos 9 e 10, Deus disse: "Não tenha medo, pelo contrário, fale e não se cale, porque eu estou com você e ninguém ousará fazer-lhe mal, pois tenho muita gente nesta cidade." Essas palavras mudaram completamente a perspectiva de Paulo. Enquanto ele via dificuldades, Deus via oportunidades. Enquanto Paulo enxergava oposição, Deus enxergava vidas prontas para receber o Evangelho. O Senhor já conhecia pessoas que ainda nem haviam aceitado a mensagem, mas que responderiam ao chamado da graça. A primeira pergunta apresentada pela lição é justamente esta: o que fez Paulo mudar de ideia quando pensava em desistir da missão em Corinto? A resposta é clara: a presença e a promessa de Deus. Paulo compreendeu que não trabalhava sozinho. O sucesso da missão não dependia apenas de suas forças, de suas estratégias ou de suas habilidades, mas do poder de Deus atuando através dele. Essa é uma lição extremamente atual para nós. Quantas vezes também pensamos em desistir? Talvez de um ministério, de um projeto missionário, de uma classe bíblica, ou até mesmo de orar por alguém que parece distante do Senhor. Mas Deus continua dizendo hoje as mesmas palavras que dirigiu a Paulo: "Não tenha medo, eu estou com você." A lição também nos mostra que Paulo permaneceu em Corinto durante 1 ano e 6 meses. Durante esse período, uma grande igreja foi estabelecida naquela cidade e muitas vidas foram transformadas pelo Evangelho. Mais tarde, mesmo distante fisicamente, Paulo continuou cuidando daqueles irmãos através de cartas cheias de orientações, conselhos e amor pastoral. Essas cartas atravessaram os séculos e continuam fortalecendo a igreja até hoje. A segunda pergunta da lição nos leva a uma reflexão muito importante. Os coríntios eram fortemente influenciados pela cultura ao seu redor. Eles viviam cercados por valores muito diferentes dos princípios do reino de Deus. E a pergunta é: como viver no mundo sem ser moldado por ele? O próprio Jesus respondeu a essa questão em João capítulo 17, versos 11 e 15, quando orou ao Pai pelos discípulos. Jesus não pediu que seus seguidores fossem retirados do mundo, mas que fossem guardados do mal. O cristão foi chamado para influenciar e não para ser influenciado. Fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Talvez a pergunta mais difícil seja esta: de que maneira a cultura atual tem influenciado nossa igreja? Será que valores como competição, orgulho, materialismo e busca por reconhecimento têm encontrado espaço em nosso coração? Será que estamos enxergando a vida através das lentes do Evangelho ou através das lentes da cultura ao nosso redor? Ao encerrarmos esta semana, fica uma certeza maravilhosa. O mesmo Deus que sustentou Paulo em Corinto continua sustentando sua igreja hoje. O mesmo Deus que tinha muitas pessoas naquela cidade, continua tendo muitas pessoas em nossas cidades, bairros e famílias. Nossa missão continua sendo a mesma:
permanecer fiéis, continuar anunciando Cristo e confiar que Deus dará crescimento à semente plantada. Que nesta sexta-feira possamos renovar nosso compromisso com a missão, fortalecer nossa confiança nas promessas divinas e lembrar que nunca trabalhamos sozinhos. O Senhor continua dizendo: não tenha medo, porque eu estou com você. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça sua fé e prepare seu coração para a breve volta de Jesus. Até amanhã. Quando a estrada parecer difícil demais e o coração cansado pedir por paz, a voz do Senhor ainda ecoará. Não tenhas medo, contigo eu estou. Não tenhas medo, continua a falar. Há muitas vidas que Deus quer alcançar, mesmo sem ver o que o Senhor preparou. Confia somente no seu grande amor. A semente lançada florescerá e o Evangelho frutos dará. Cristo conduz sua igreja em luz até o glorioso retorno de Jesus. Paulo encontrou esperança e direção quando ouviu a divina instrução. Em meio às lutas, escolheu confiar, pois Deus prometeu o acompanhar. Não tenhas medo, continua a falar. Há muitas vidas que Deus quer alcançar, mesmo sem ver o que o Senhor preparou. Confia somente no seu grande amor. A semente lançada florescerá e o Evangelho frutos dará. Cristo conduz sua igreja em luz até o glorioso retorno de Jesus. No mundo estamos, mas dele não somos. Pela palavra guiados seguimos. Que nossas vidas reflitam a cruz, brilhando ao mundo a esperança em Jesus. Não tenhas medo, continua a falar. Há muitas vidas que Deus quer alcançar, mesmo sem ver o que o Senhor preparou. Confia somente no seu grande amor. A semente lançada florescerá e o Evangelho frutos dará. Cristo conduz sua igreja em luz até o glorioso retorno de Jesus. Não tenhas medo, continua a falar. Há muitas vidas que Deus quer alcançar, mesmo sem ver o que o Senhor preparou. Confia somente no seu grande amor. A semente lançada florescerá e o Evangelho frutos dará. Cristo conduz sua igreja em luz